Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão, sempre com vocês aqui, comigo, sempre muito animado e feliz, o meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Já ajuda a gente aí nesse início de cast, já vamos pedir para vocês curtirem, compartilharem, fazerem tudo que tem que fazer aí, todos os botões, exceto os de descurtir, todos eles se apertam e ajuda a gente a divulgar o Dois Nerds. E hoje ainda mais depois de uma maratona de nerdice, com 3 casts sobre Star Wars, a gente deu uma pausa na nerdice. Vamos ser um pouco mais teológico hoje, né, meu amiguinho? Vamos um pouco mais pastoral até. Porque, cara, a vida tá difícil e na Bíblia a gente encontra consolo e orientação para lidar com essa dificuldade. Então, vamos falar um pouco sobre a alegria provinda do Espírito, dar uma olhada em João 16, que eu arrisco dizer que é um dos capítulos mais importantes ali de João, da teologia joanina, e tentar trazer um pouco de consolo pro coração, né? Não só do brasileiro, mas de qualquer pessoa que vai ouvir a gente aí nesse mundo que tá com tantas dificuldades. E o Evangelho de João, ele traz uma... É o evangelho mais diferentão, né? Pra quem lê os 4 evangelhos, é o mais diferentão dos 4. E ele dedica... O capítulo 16, ele tá no meio de um discurso longo de Jesus. Um discurso que começa ali no capítulo 13 e vai longe. Vai até ali o capítulo 17. Acho legal o pessoal saber disso antes de entrarmos na reflexão que a gente tá propondo aqui hoje. Jesus, ele está no último discurso dele com seus discípulos. É o último momento dele com seus discípulos. É algo muito sublime, muito bonito que nós estamos vendo, que é a despedida. A despedida de um grupo de amigos que por 3 anos se tornou uma família. Eles largaram casa, largaram mãe, largaram filhos, largaram a vida deles para seguir Jesus. E o próprio Jesus diz, né, que todo aquele que abandonou tudo para me seguir, que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe e meus irmãos. Portanto, é a despedida de uma família. E Jesus precisa morrer, nós sabemos o desfecho da história, mas é o único evangelho que traz um longo relato sobre o que aconteceu nesse último dia, nessa despedida, nessa quinta-feira à noite de despedida. Então o capítulo 16 ele está no meio desse discurso. Começa lá no capítulo 13 com o lava-pés, famoso evento do lava-pés. E aí Jesus começa a falar com ele sobre vários assuntos. Ele se despede, ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala sobre o que ele vai fazer, para onde ele vai, fala mais um pouco sobre a sua missão, fala mais um pouco do que os discípulos têm que fazer agora. E ele finaliza com o capítulo 17, que é uma oração pela sua vida, que vai passar por esse sacrifício, pela vida dos seus discípulos e pela vida de todos os que creem. Esse é o contexto, né, do que está acontecendo aqui em João. Muito bom. Porque a gente está acostumado a ler capítulos individuais ou até pedaços de capítulos, né? Separa ali um versículo de tal a tal, esquece o resto do capítulo. E não é assim que funciona a Bíblia, a gente sabe que não. Então é importante entender que tem um contexto todo esse acontecimento. E esse contexto é muito importante, né, meu amiguinho? Porque é isso, cara. A despedida, eu acho que deve ter sido um dos momentos mais emotivos ali do relacionamento deles, né? Muito
muito choro, muito, oh Deus, Jesus, precise mesmo. E aí Jesus traz essas orientações, né? Pra quem não conhece o texto, não lembra qual é, pode pausar aqui, ir lá, ler rapidinho, que a gente não vai ficar expondo o texto bíblico aqui, não é o objetivo. Mas só pra vocês entenderem, em João 16:33, a gente tem o clássico texto, que é o quê? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele finaliza o capítulo 16 com essa mensagem antes de começar a sua oração no capítulo 17. E eu acredito, meu amiguinho, que o capítulo 16 ele se torna a orientação assim mais prática de como a gente consegue encontrar força e alegria nessa vida diante das dificuldades, né? Essa finalização de Jesus falando assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Então, olhando o capítulo 16 assim, de começo ao fim, eu vejo que Jesus, ele dá o aviso da dor, dá o aviso da necessidade da partida dele, entrega o consolo, no sentido de que, ó, vai ser bom, e ele resume tudo com essa frase, né? Então, porque Jesus venceu o mundo, então a gente tem que aguentar esse mundo. Não, legal, é isso, o texto é esse, mas o capítulo nos mostra por que e como. E apesar do capítulo começar falando do Espírito, eu quero começar falando das dores. Porque a gente tem vivido tempos difíceis, mas assim, não é exclusivo nosso. Eu acredito que cada geração acredita que é a pior geração, né? Todo mundo vai falar assim, nossa, os tempos nunca estiveram tão difíceis como estão hoje. Mas sim, eu tendo a acreditar que sempre foi tão difícil quanto é hoje. Porque a gente pode olhar ao redor do mundo e a gente vai ver muita tristeza. A gente vai ter guerra, tem guerra civil aí acontecendo nos países que acontecem há anos. A gente vê muito da guerra da Ucrânia e de Israel, mas assim, a África tá sempre em guerra, tem regiões da Ásia que estão sempre em guerra e ninguém fala nada sobre isso. Se a gente faz um retrospecto, a gente teve guerra do Iraque, a gente teve guerras mundiais, a gente teve guerras na Ásia devastadoras, guerra russo-japonesa horrível, então a guerra sempre teve. Aí a gente pode olhar esse desastre aí do Rio Grande do Sul, que é muita tristeza, nos causa um impacto muito grande. Mas a gente teve o Covid, a gente teve, sei lá, a peste negra um tempo atrás, teve o H1N1, teve já catapora que matou muita gente, teve sarna que pegou. Então doenças aparecem de tempos em tempos, vulcões explodem, tornados, tsunamis, enchentes. Cara, o mundo é difícil. E se não bastasse todas essas coisas, a gente tem a maldade humana na guerra, se aproveitando dos outros. Foram ver algumas casas lá no Rio Grande do Sul onde as pessoas já roubaram televisões, roubaram as poucas coisas que sobraram dentro. Enquanto isso, dizem alguns que o governo foi relapso e poderia ter evitado. Eu acredito que poderia ter evitado, eu acredito que o governo pode ser relapso, pode ser corrupto, porque a corrupção faz parte do ser humano. E aí a gente olha para tudo isso e as pessoas se perguntam: como ser feliz? Como encontrar alegria? Como sorrir no dia diante de tanta coisa ruim acontecendo? E esse é um relato que eu tenho ouvido de algumas pessoas amigas minhas comentaram isso. Tá tão difícil ser feliz, né? E eu olho para esse texto de João 16 e eu penso assim, cara, pode até estar difícil, mas não tá impossível. Eu acho interessante essa questão das gerações sempre acharem que a sua é a pior geração. Eu li um dia, não sei se foi que livro foi, mas eu vi uma pessoa comentando até, é uma questão meio que natural do ser humano, né? A gente vive uma infância num contexto geracional em que a gente vê as coisas, mas a gente não tem noção delas, então para nós a percepção parece ser que é um momento da vida mais tranquilo, porque nós somos crianças, e quando você é criança a gente não tem uma compreensão plena dos fatos que nos cercam. Tudo parece ser realmente muito mais bonito. Quando a gente é adolescente / jovem, também, em geral, por mais que a adolescência seja aquela fase mais difícil,
ainda é uma visão otimista da vida, porque se tem força, se tem condições de fazer, de acontecer, de mudar coisas, mudar histórias. Então você tá no ápice também ali do vigor e da força para realizar algumas mudanças. Quando você começa a entrar na vida adulta e começa a arrumar para uma terceira idade, né? Então aí é o período mais longo da nossa vida, né? Quando a gente chega ali na vida adulta até se tornar idoso, a gente começa a ter essa visão mais negativa das coisas. Porque daí a gente vai encarando as responsabilidades da vida mais solo. Não temos mais ali os pais para fazer isso, somos nós que vamos arcando cada vez mais com as nossas responsabilidades. O mundo vai se modificando e aquela força e aquele vigor para lidar com essas mudanças vai se tornando cada vez mais difícil. E é por isso que as pessoas têm a tendência, quando vão ficando mais velhas, de dizer: esse momento presente é muito pior do que quando eu era. Quando eu era menor não era assim. Mas isso é um discurso de todo pai e mãe. Não importa, todo pai e mãe, de todas as gerações, sempre falou isso, porque essa é uma tendência humana. E quando eu olho o texto bíblico, na própria Bíblia a gente percebe isso. Talvez de forma mais sutil, não é tão escancarado, mas quando a gente lê alguns textos bíblicos e em paralelo a gente lê a tradição da igreja no primeiro século, no segundo século, havia uma expectativa de que a volta de Jesus seria iminente, justamente porque uma das coisas que estava acontecendo era um momento de dor e sofrimento. Então nós estamos sofrendo, estamos passando por momentos difíceis, Jesus deve estar voltando. Então desde aquele tempo eles associavam: agora está ficando cada vez mais difícil, conforme os dias passam vai ficando cada vez mais difícil. De certa forma, Jesus também deixou esse anúncio, né? O amor de muitos esfriaria, aumentariam as tribulações, aumentariam as dificuldades. Só que é exatamente o que o meu amiguinho falou, e essa é a grande tensão escatológica que a Bíblia apresenta para nós. E é uma tensão intencional, eu não vejo que foi algo que nós teólogos criamos, mas é algo que o próprio Jesus propõe. Essa tensão tem que existir. Ao mesmo tempo em que o texto parece dar sinais de que as coisas vão piorar, o texto está dizendo para nós: já chegou no ápice, a qualquer momento pode acontecer a vinda. Então é uma tensão intencional. Ao mesmo tempo que já chegou, já estamos no ápice dos sofrimentos. Pode ser que já estejamos no ápice dos sofrimentos, pode ser. Mas também pode ser que ainda não estejamos, ainda tenha coisas piores para acontecer. A tensão dessas duas coisas faz Jesus dar um alerta: vigiem, porque no final das contas vocês não sabem o dia nem a hora, se chegou ou se ainda vai chegar. É bem possível que já tenha chego, mas também é bem possível que coisa pior vai acontecer. É um mistério. No final das contas, até Jesus voltar, a gente vai viver nessa tensão. Não temos como fugir dela. E é a vida no mundo caído, é a vida no mundo em que você se relaciona com outras pessoas, em que você lida com os naturais, em que você lida com ansiedade, com depressão. É a vida do mundo caído que só encontra a redenção em Jesus Cristo. A gente poderia ficar aqui horas fazendo comparativos de coisas que melhoraram e pioraram. A gente pode até falar: nossa, mas no Brasil tá, no sentido religioso, é até melhor, porque a gente não tem uma perseguição igual eles eram perseguidos na Roma Antiga. Perfeito? Mas existe hoje uma perseguição que eu considero pior, a ideológica e a aceitação do pecado dentro da igreja, né? Então hoje em dia, se a gente falar assim, tô com um exemplo que não é bom aqui. Hoje em dia falam pra gente: não, vocês podem viver a religião de vocês à vontade, mas tem que aceitar isso, isso e isso. Não, mas a gente não quer aceitar essas coisas. Então há uma exclusão social, porque vocês não aceitam, vocês são intolerantes. Mas a liberdade religiosa, então, é fachada. Então existem seus pontos, sempre vai ser uma coisa mais fácil, outra coisa mais difícil. O nosso grande inimigo, ele trabalha de uma forma muito sábia na sociedade para encobrir. Então pode parecer bom, mas na verdade não é. Hoje há uma tolerância muito grande na igreja para pecado, para maldade, para coisas assim. E muitas igrejas estão se permitindo contaminar por essas coisas ruins, né? Elementos ruins. E não é nenhuma questão de ser pecador, estar aberto ao pecado, mas são pequenas
coisinhas que vão contaminando até levar ao pecado. Mas isso que aí é inocente, né? Namorar não tem problema. Não tem problema beijar no namoro. Não, concordo que não tem problema. Mas veja, o beijo leva à tentação, que pode levar ao sexo. Então, como lidar com isso? Então, essas pequenas coisinhas que a gente vai carregando. Mas, efetivamente, esse texto nos traz, meu amiguinho, o motivo das dores, né? Acredito eu. E ele faz um comparativo muito legal. Ele fala assim, que esse sofrimento que vocês vão passar em terra é igual à dor do parto, né? A partir do momento em que nasce a criança, a mãe nem lembra mais da dor, porque a alegria de ter a criança supera a dor passada. Da mesma forma, essas dores que a gente vai sentir em terra, esse sofrimento em vida, assim que o parto acontecer, ou seja, assim que nós partirmos daqui para a vida pós-morte, nem sequer a gente vai lembrar que sofreu, né? Por quê? Porque esse sofrimento ele é efetivamente temporário. Ele é um sofrimento humano, carnal, que vai ficar para trás no momento que estivermos com Deus, porque com Ele, com Jesus, na vida eterna, esse sofrimento não vai mais importar. Ele vai ter sido parte de um processo. Talvez, quem sabe, a gente lembre dele até com certa nostalgia, no sentido de passei por coisas difíceis, mas que bom que passei por elas, porque agora eu estou aqui na presença do Pai, né, na presença de Jesus. Então Jesus deixa tudo isso e ele deixa claro assim, ó, vocês vão passar por isso, mas é temporário essa dor. O que me leva a... Eu até coloquei na nossa pauta 2 consolos, mas são 3 consolos, né? Para as dores. Que o primeiro consolo é esse. Essas dores são temporárias. Não importa a tristeza que a gente passe, a dor que a gente passe, ela é temporária. Ela é só aqui. O segundo consolo é a vida do Espírito, porque esse é o motivo de Jesus precisar deixar. Jesus vai e fala para eles, eu preciso ir para que o Espírito venha. E a terceira é um livre acesso a Deus, porque ele fala assim, hoje eu falo as coisas para vocês por imagens, mas vai vir o tempo em que vocês vão poder perguntar para o Pai diretamente. Então há ainda uma esperança diante dessa dor, que essa dor, além de temporária, o que vai vir depois vai ser um acesso direto a Deus muito melhor. Interessante a gente ver que essa questão, quando Jesus compara, que vai passar um pouco de tempo para eles receberem a alegria completa, há uma tendência em crermos que isso vai se concretizar na segunda vinda apenas, né? Então, quando Jesus voltar, a alegria será completa. Mas, de fato, eu não vejo que é esse o momento. Esse é o momento planificado, né? A gente vai se alegrar plenamente, é lógico, na vinda de Jesus, quando o reino dele for consumado. Sim, mas não temos que esperar até lá para vivermos esta alegria. O texto está associando justamente com a ação do Espírito, com a descida do Espírito Santo. A ausência da figura de Jesus era algo dolorido para os discípulos. E da mesma forma, é para nós que nos convertemos, mesmo não conhecendo fisicamente Jesus Cristo. Quando a gente se converte, a gente tem consciência de quem é Jesus, do que ele fez, qual foi o seu plano redentivo. Existe uma questão racional, emocional nesse processo, que é o que provoca o arrependimento. A gente chama isso de conversão, né? Então esse processo de conversão e de fé salvífica que acontece na conversão, de arrependimento e fé salvífica, esse processo é o que move nossas emoções, move a nossa razão para essa dor
a dor que o pecado causa, a ciência que esse pecado causa uma dor e me separa da relação de Deus. A compreensão de que tudo que eu vivi até o momento da conversão foi um período de dor e sofrimento e de ausência de Jesus. De certa forma, simula essa dor dos discípulos aqui. A dor da ausência. Porque eu ganhei ciência de que realmente o que havia algo faltando e esse algo é Jesus. Isso é sanado através do que? Logo após a conversão, todos os processos de salvação que acontecem ali, vem essa percepção da presença do Espírito Santo. Essa percepção da presença do Espírito é o que traz esse consolo para a ausência de Jesus, porque a função do Espírito é manifestar a presença de Deus. Então, Deus está aqui. Deus está com você, Deus habita em você, Deus te perdoou, você é salvo. Aquilo que o Espírito faz, né? Paulo diz que o Espírito tem essa função, né? Testificar nossa identidade, testificar quem somos filhos de Deus. E o Espírito faz isso com muita eficiência. E aí quando essa presença é manifesta, vem essa parte final do texto, o Miguel até destacou aí, né, a terceira razão, os versos 23 a 24, quando Jesus fala dos pedidos. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Com o Espírito habitando dentro deles e renovando a alegria no coração deles, eles estarão habilitados para fazerem pedidos de tal forma que esses pedidos serão atendidos. Só que a Bíblia ensina que nem todo pedido é atendido. Só que aqui ela está dizendo que os pedidos feitos nesse contexto serão atendidos, porque quando estamos cheios do Espírito Santo, quando entendemos a função do Espírito Santo e estamos acatando sua vontade, seu propósito, entendendo aquilo que ele tem designado dentro do que foi revelado, ou na questão mais individual, aquilo que ele está colocando dentro do meu coração, quando eu peço orações nesse sentido, não tem por que o nosso Deus não atendê-las, porque nesses casos, meus queridos, as nossas orações estarão alinhadas com o propósito de Deus. É difícil chegar nesse nível, já adianto. É bem difícil chegar nesse nível. É um nível de santificação. Não é impossível, senão o texto não daria essa possibilidade para nós. Mas é bem difícil. Mas é o que renova nossas alegrias. É o que renova nosso ânimo. É o que permite que a gente tenha uma relação ímpar com Deus, apesar de estarmos num mundo cheio de sofrimentos. É isso. E o texto em João 16:8, ele traz exatamente esse ponto da conversão, né? Mas numa perspectiva da ação do Espírito, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho muito interessante a gente compreender e entender isso na função trinitária, né? E falamos sobre trindade aqui, né, meu amiguinho? Cada uma das pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem a sua função. A do Espírito é de convencer, e eu acho isso muito legal, né? Havia necessidade de Jesus ir para que o Espírito viesse convencer as pessoas da justiça, do pecado, né? E aí que gera essa conversão em nós. Então há a necessidade desse habitar do Espírito na gente, para que a gente tenha a fé. Tem outro texto bíblico que fala: a fé não é de vocês, é dom de Deus. O fato é esse: ninguém consegue chegar a Deus se o Espírito não age, se Deus não lhe chama. Toda essa coisa do chamado é muito importante, é muito interessante, e esse texto mostra isso. Então assim, a dor na partida de Jesus para os discípulos, mas veja, há algo muito melhor do que a presença de Jesus, é a do Espírito, porque a partir da presença do Espírito, o convencimento vem, a justiça é revelada, o pecado é revelado, e há a possibilidade de aproximação com o objetivo divino, que é restauração do ser humano como imagem divina. Então, a presença de Jesus era boa, mas a do Espírito era melhor. Era necessário no processo. Hoje nós temos a presença desse Espírito, né? E é a convivência e o relacionamento com o Espírito que pode nos gerar a alegria diante dos sofrimentos. Então, como ter alegria em tempos tão difíceis? Bem, se o texto termina falando: tenha um bom ânimo, e ali
da parte final desse texto, na minha versão da NAA, ali a partir do 16, até o título é "A tristeza se transformará em alegria", significa o quê? Que diante da presença do Espírito, habitando com o Espírito, consciente das bênçãos futuras, a tristeza se torna alegria. Não tem por que a gente se entristecer com as coisas limitadas e provisórias da terra, sabendo que há coisas mais importantes e que a alegria futura é garantida. E é claro que isso é difícil. É claro que para mim é muito fácil falar disso do conforto da minha casa, considerando tantas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade muito grandes. E diante da aflição, o sentimento de desamparo, ele é gigantesco. A gente não está negando isso. A gente tem consciência da dificuldade do que os outros estão passando, até porque já passamos pelas nossas. Não no mesmo grau, não da mesma forma, mas cada pessoa já passou por suas dificuldades. Mas a resposta para todas elas, eu acredito, meu amigo, é a mesma. Confiar em Deus e se apegar ao Espírito, né? Fazendo um comparativo, querendo ou não, é o que está acontecendo no nosso país hoje. Essa tristeza do Rio Grande do Sul, muitas pessoas perderam todos os bens materiais que elas tinham. E é muito triste e difícil pensar em reconstruir a vida. Mas o bem mais precioso, elas não perderam, que é a vida. Algumas perderam. A função do Espírito Santo nesse mundo, dentro da economia da Trindade, de fato é manifestar a presença de Deus de diversas formas, seja com poder, seja com conversão, seja com santificação, seja ensinando, iluminando nossa compreensão. O texto de João 14-16 vai trazer uma série de tarefas do Espírito, que todas se resumem a isso, né? Manifestar a presença de Deus. Deus está ali. E acho legal que essa presença do Espírito Santo, após o evento Jesus Cristo, né? Após o evento histórico Jesus Cristo, essa descida que é condicionada à ida de Jesus ao céu, então existe uma condição, né, para ele descer. Jesus tem que voltar. Mas não tinha o Espírito no tempo de Jesus? É lógico que tinha o Espírito, mas dentro do plano de redenção, o processo redentivo de Jesus, ele é composto de alguns eventos. Então tem o nascimento, tem a sua vida, tem a sua morte pela cruz, sua ressurreição e sua ascensão com o corpo glorificado. Todos esses eventos têm que acontecer com Jesus encarnado para que o Espírito Santo venha. Aí depois finaliza esse processo de encarnação com a segunda vinda de Jesus. Mas há essa condicionante, a ascensão precisa acontecer para o Espírito Santo vir, e aí agora sim esse Espírito que já estava antes vai poder fazer uma obra a partir da redenção efetuada por Jesus Cristo. Então é um combinado aí das três pessoas da Trindade, perfeito, é um combinado perfeito que é essencial para a gente conseguir, para cada um cumprir a sua função, o seu grande propósito, que é gerar a redenção da criação e levar o ser humano de volta para Deus. Como resistir às dores e aos sofrimentos deste mundo? A Bíblia está recheada de textos que nos ajudam nisso, mas olhando para o texto de João 16, o ser cheio do Espírito Santo foi o que o meu amiguinho até destacou aqui na pauta. Eu já diria, além de ser cheio do Espírito Santo, eu foco o terceiro ponto ainda, buscando realmente a Deus e pedindo a Deus o consolo e o conforto diante dessas situações de sofrimento. Eu creio muito, eu tenho refletido muito nos últimos dias sobre o poder da oração, e muitas pessoas, a gente fala da oração, eu sou filho de crente, né? E filho de crente se acostuma que orar e ler a Bíblia, facilmente se acostuma em colocar a oração e a leitura da Bíblia como parte da sua rotina. E não tem problema, acho que é importante a oração e a leitura bíblica virarem rotina. Se não vira rotina, não vira disciplina. Então eu não estou criticando não, acho bom. Eu gosto de rotinas. Mas é muito ruim quando a gente ora e lê a Bíblia só por orar e por ler a Bíblia. Eu creio que se nós tivéssemos plena fé na pessoa a qual nós estamos orando, nós veríamos coisas
nós veríamos montanhas se movendo. Mas eu acho que a gente tem dificuldade de ver algumas montanhas se movendo, porque de certa forma temos falta de fé plena num Deus que move montanhas. A gente quer racionalizar o texto. Eu sou um desses caras que racionaliza, mas aqui é uma metáfora. Uma metáfora. Ué, mas Deus não tem poder de mover montanhas? Lógico, ninguém vai orar pedindo para Deus mover uma montanha. Mas ele tem poder de mover montanhas. Ele tem poder de criar o mundo em um dia. Mas não deve ter sido isso que aconteceu lá em Gênesis 1. Na verdade ele criou em 6 dias, né? Na verdade ele criou o mundo em bilhões de anos e o dia seguinte... Mas ele tem poder para criar o mundo em 6 dias. Essa é a questão. Ele tem poder para curar qualquer doença. Ele tem poder para fazer um monte de coisa. A questão é se a vontade dele é que isso aconteça ou não. Isso é fato. Tem a vontade dele. Mas nós não oramos, e acho que isso que é legal. A oração não é simplesmente você só falar, como muitas pessoas fazem, só falar, Deus, cumpra a sua vontade. Eu acho lindo essa oração, eu acho que é um bom reconhecimento. Mas oração é relacionamento. E quando a gente está num relacionamento, a gente fala o que nós desejamos. E a gente fala crendo que há um Deus poderoso que pode fazer isso, por mais que não queira fazer. Então, precisamos orar com... Eu até falei recentemente no meu grupo de jovens, né? Tem que ir com listinha mesmo na presença de Deus, vai com uma listinha. Com o cônjuge, né? Namorado, marido, vai com a lista. O senhor quer, tá aqui a minha lista. É isso aqui que eu quero. Se o senhor quer isso, eu não sei. Eu sei que eu quero isso. Essa é a listinha do que eu tô procurando. Lógico, essa listinha tem que ser fruto também de uma reflexão bíblica. Tudo isso tá junto, gente. Mas na hora de orar com fé. Eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor pode mandar esta pessoa aqui. Se não é o que o Senhor quer, então que o Senhor possa ir trabalhando no meu coração para eu entender a sua vontade. Mas isso é o que eu quero. Senhor, eu tô com uma doença. A doença está me causando essas dores. Eu quero ser sarado dessas dores. Esse é o nome da doença. Essas são as dores que ela me causa. Isso está me deixando triste. Isso está me deixando aflito. Isso está me deixando agoniado. Eu às vezes até duvido que o Senhor está aí fazendo alguma coisa. Eu quero que o Senhor cure a minha vida, cure meu coração, porque o crente... Orar com detalhes, não orar só, Senhor, tua vontade, Senhor, só tua vontade. Nós temos que crer naquilo, no Deus que oramos. A Bíblia diz que aquele que bate, a porta é aberta, aquele que pede, recebe, aquele que é persistente, como aquela viúva foi, é atendido. Eu creio no poder da oração e acho que esse último verso é o que nos ajuda a enfrentar os sofrimentos desse mundo. É orarmos com uma fé genuína, fé que o Espírito coloca em nós, no Deus que ouve as nossas orações. É isso, meu povo. Acreditamos num Deus poderoso e concordando com tudo que meu amiguinho disse, tá no texto, orar em nome de Jesus, né? E Tiago vai falar, né? Vocês oram mal. Nossa oração, se estiver alinhada com os planos de Deus, cara, vai dar certo. Então é isso, vai lá pra Deus e fala, Deus, é isso que eu quero. Se não é da tua vontade, me mostra. Porque quem sabe Deus vai falar pra você assim, ó, essa tua doença aí, minha graça te basta. Ou quem sabe ele vai, tua fé te curou. Então, cara, se a gente não entra na presença de Deus, Hebreus que eu acho que fala, né, entrar corajosamente na presença de Deus, é isso, é falar com ele, é ser sincero com ele, é se abrir, a gente tem acesso ao Pai. Vamos fazer isso. Nosso pedido, acredito que eu posso falar por nós dois, é o consolo do Espírito para todos que estão passando por momentos de dificuldade. Quem sabe esse cast, meu amiguinho, alguém veio aqui ouvir ele hoje, pensando, vou lá me distrair, ver coisas nerds, e veio essa porrada pastoral, nem teológica, pastoral, que teu coração se preencha da presença de Deus. Nosso pedido é que essa palavra, assim como mexe com a gente, porque todo o texto bíblico mexe com a gente, mas assim como nos mostra, nos ensina, que possa também falar com você. Que você possa interagir com o Espírito
orar na presença de Deus, acreditar no futuro melhor e aguardar ansioso pela volta do nosso Senhor. Eu fico por aqui. Valeu, meu amiguinho, pela sua presença, pelas suas palavras de sabedoria. Valeu, meu amiguinho. Valeu, pessoal. Muito bom estar falando aqui com vocês. Questões mais pastorais. Sejam consolados pelo Espírito Santo. Sejam cheios dele. Que vocês possam ter uma relação com Deus cada vez melhor, mesmo nos dias de dor e de sofrimento. Até o próximo cast. É isso então. Um beijo e um queijo.